porque na verdade para você atingir os 847 pontos, a verdade é que você não pode deixar na mesa questões de equação do segundo grau. É um tema que não cai tanto assim no Enem, se você comparar, por exemplo, com porcentagem, só que é importante sim que você acerte, porque geralmente são questões que não são tão difíceis, ou seja, são questões que podem elevar demais a sua pontuação em matemática. Então vamos lá, fica comigo até o final, que aqui eu vou te ensinar como é que você vai fazer essas equações do segundo grau de maneira mais rápida e eficiente. Vamos então para a nossa primeira questãozinha de hoje. Vamos começar a atacar esse tema que eu quero tratar com você, assuntos importantes hoje sobre equações do segundo grau. Então olha só, vamos primeiro para uma questãozinha, para essa questãozinha aqui que eu estou colocando na tela, que caiu agora em 2020 no Enem Digital, tá? Então vamos lá. Já é de praxe, eu já falei para você que eu tenho um método de interpretação. Esse método é constituído por 4 passos básicos. Primeiro passo, comando. Segundo passo, associação. Terceiro passo, tradução. E quarto passo, resolução. Primeiro passo, então, comando. A gente lê o comando, entende o comando e estrutura tudo da melhor maneira possível. Sem contar também com o fato que não é só o comando que eu leio o comando e as alternativas. Dou uma olhada nas alternativas. Então vamos lá. Vamos primeiro para essa questãozinha aqui, lendo o comando dela, eu posso ver assim, ó, a expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita quando eu olho as alternativas aqui, eu vejo que todas as alternativas se tratam de equações do segundo grau, funções quadráticas. Por quê? Porque o maior expoente da minha variável aqui, que é o x, né, ele está elevado a 2. Aqui, ó. X ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, e eu não tenho nenhum expoente para x maior do que 2, então isso me mostra que é uma função do segundo grau. Agora, olha só, toda função do segundo grau, ela pode ser escrita da seguinte forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Cada um desses elementos que multiplica o x aqui tem o seu valor, tem a sua importância, e para eu descobrir cada um deles, eu tenho que ter alguns macetes, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora em todo o enunciado. O segundo passo é a associação. Mas como não tem nenhuma tabela, nenhum gráfico, nenhuma figura para eu associar aí, eu vou direto para a tradução, que é o terceiro passo. Então vamos lá. Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram R$72 mil no mês de janeiro. Opa, saiu tudo torto aqui. No mês de janeiro, que é o mês 1, e o maior gasto, vamos lá, deixa eu circular esse 1 aqui, que o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, que é o mês 8, e que a prefeitura gastou R$105 mil no mês de dezembro, que é o mês 12, certo? E ele está me perguntando a curva que modela esses gastos é a parábola y igual a t de x, com x sendo o número, olha só, o x é o número correspondente ao mês, e t de x em milhar, certo? Todos os valores aqui, eles foram me dados, todos os valores de y desse meu f de x, eles realmente foram me dados em milhar de real, ó, 72, né? 72 mil, 105 mil, e deixa eu ver mais algum valor aqui, ó. Tá, só isso, né? Então vamos lá. Olha só, se ele me fala assim, ó, um detalhe importante então sobre parábola, primeira coisa, que o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, mês 8. Olha só, se ele está dizendo que é uma parábola e essa parábola teve um valor máximo, significa que esse esse termo aqui que está multiplicando x ao quadrado, é um valor negativo. Como assim, Marlos? É o seguinte, ó, uma parábola, deixa eu desenhar uma parábola aqui para você entender isso que eu estou falando aqui, ó. Eu vou desenhar primeiro os dois eixos aqui, né? X e Y. Aqui vai ser o meu Y, ou f de x. E aqui vai ser o meu x. Certo? Se eu for desenhar essa parábola, eu posso desenhar essa parábola de duas formas.
diferentes. Então, se eu posso desenhar de duas formas, deixa eu duplicar isso daqui, tá? Para te mostrar essas duas formas. Vamos à primeira forma da parábola. Como é que funciona a primeira forma que eu posso desenhar essa parábola? É assim, ó. Vem comigo aqui. Primeiro, essa parábola, ela pode ser com a concavidade voltada para cima. Então, ela seria mais ou menos assim, ó. Vamos desenhar devagarzinho aqui. Essa concavidade, a parábola com a concavidade voltada para cima, eu posso dizer também que essa parábola está sorrindo, né? Parece ser um rostinho de sorriso aqui. Isso significa, quando ela está assim, que o meu A é maior do que zero. Quando isso acontece, eu digo que o meu A é maior do que zero. E você pode perceber, então, que essa parábola tem um vale aqui, né? Isso aqui é a concavidade dela para cima, né? Essa parte aqui de cima é a concavidade, ela está voltada para cima. O A, então, é positivo, maior do que zero. E eu tenho aqui um ponto de mínimo. Ó, eu tenho aqui um ponto de mínimo. Tá? Beleza. Só que o que pode acontecer também? Eu posso ter para essa parábola o seguinte, ó. Eu posso também ter essa concavidade, a concavidade dessa parábola voltada para baixo. Como assim? Eu poderia ter essa parábola assim, ó. Essa parábola assim, repare bem que agora a concavidade dela... Ixi, saiu tudo errado aqui, calma aí. Deixa eu melhorar essa parábola aqui, calma aí. Deixa eu botar ela um pouquinho mais fechada aqui para ficar melhor. Agora está ficando um pouquinho melhor, parece, né? Parece, ótimo. Então vamos lá. Essa parábola aqui, vamos ver se eu não erro. Ixi, não está lá essas belezas não, mas ficou mais ou menos, né? Então, não ficou a 100%. Vamos tentar mais uma vez, vamos lá. Ó. Agora vai. Beleza, mais ou menos assim. Está meio torto. Mas essa parábola aqui, a concavidade dela agora é voltada para baixo. Então aqui, nesse caso, o meu A é menor do que zero. E eu tenho um ponto aqui de máximo. Esse pontinho aqui é agora o ponto de máximo. Certo? Então, sempre que eu tiver um ponto de máximo, que é o caso da questão, a questão está me falando, o meu A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, o que eu posso dizer aqui? Ó? Eu posso já eliminar duas alternativas. Ó. Aqui, ó, nesse caso, eu tenho 3/5 vezes x ao quadrado. Está errado, porque o A tem que ser menor do que zero. E aqui eu tenho o meu A igual a 11/16 vezes x, 11/16, né? E aqui o A é 3/5 e aqui é 11/16. Nos dois casos, o A é maior do que zero. Então, eu posso eliminar os dois. Beleza até aí? Tranquilo. Então, beleza. Vamos continuar observando a questão. Tanto o ponto de máximo quanto o ponto de mínimo da minha parábola, isso eu tenho que saber. Eu vou encontrar esse ponto de máximo aqui, ó, numa coisa chamada... Deixa eu botar aqui uma retinha aqui para você entender melhor. Eu vou ter esse ponto de máximo, tanto o ponto de máximo quanto o ponto de mínimo, ele vai acontecer nesse ponto aqui chamado x do vértice. Na verdade, esse aqui não é um ponto. A abscissa desse ponto é o x chamado x do vértice. Esse pontinho é chamado vértice da parábola. Tanto o ponto de máximo quanto o de mínimo são chamados vértices da parábola. E esse x do vértice, ele é igual a menos b sobre 2a. Certo? Menos b sobre 2a. Se você observar bem, em todos esses casos aqui, ó, na letra A, quando eu fizer menos b sobre 2a, vai dar 16 sobre 2,
que vai dar 8, né? 8. Então, o x do vértice vai acontecer no 8 aqui, ó, no 8. E qual mês que ele falou que aconteceu o maior gasto, né? O maior gasto vai ser o y do vértice. Preste bastante atenção. A abscissa é o x do vértice. A ordenada aqui, o ponto, o valor de máximo que essa função vai ter, ela vai acontecer no x do vértice. Então, se eu pegar esse x do vértice e substituir na minha equação, eu encontro o valor máximo. No caso, a minha função aqui, né, que é esse t de x, não é o f de x, é o t de x, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar exatamente o maior gasto, né? O maior gasto. Beleza? Que é a curva que modela os gastos é esse t de x. Então, beleza, olha só. Então, em todos os casos aqui, um dos casos que não der 8, eu já sei que não vai ser o x do vértice, porque ele está me dizendo que o x do vértice, ou seja, o maior gasto, aconteceu no mês 8. Então, esse x do vértice aqui vai ser 8. Como se eu fizer aqui, por exemplo, na letra B, ó, aqui, ó, tem que dar 8, né? Então, vamos lá. Na letra B, o x do vértice vai ser igual... Ó, vou botar aqui na letra B. Vai ter que ser menos B, que vai ser menos 11, dividido por 2A. Ou seja, por 2 vezes menos 11 16avos. Como é que vai ficar isso daqui, ó? Eu repito a primeira, menos 11, e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, o inverso da segunda vai ficar 16 sobre menos 22, né? 2 vezes 16. Aqui, na verdade, melhor ainda, né? Não preciso nem botar menos 22. Vou botar 2 vezes menos 11. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu posso cortar esse menos 11 com esse menos 11. E isso aqui também vai dar 8. Isso aqui também vai dar 8. Certo? Então, na letra B também deu 8. Na letra D, eu sei que também vai dar 8. Ó. Menos B dá 16 sobre... menos B dá 16. Então, vamos lá. Na letra D de dado. Vamos fazer a letra D aqui. Vamos ver se vai dar certo. Letra D, o x do vértice, isso que a gente está calculando é o x do vértice, vai ser igual a menos B, que vai dar 16, sobre 2A, menos 2. Então, isso aqui daria menos 8. Menos 8, então a letra D está fora de cogitação. Certo? Agora, olha só. Tem um outro detalhe que eu tenho que saber a respeito do B, que é esse camarada daqui. Lembrando que aqui eu calculei o x do vértice, né? X do vértice é igual, calculei aqui na letra B. Por isso que eu eliminei a letra D, porque não pode dar menos 8, tinha que dar 8, tá? Que tá aqui, o x do vértice é positivo. Agora, olha só. Na letra B de bola, quer dizer, na letra B de bola não, para eu descobrir esse Bzinho daqui, o sinal desse B, tem um fato importante que eu tenho que saber. É o seguinte, ó. Deixa eu botar numa tela branca aqui, ó. Isso não vai fazer diferença nessa questão, mas, de qualquer maneira, deixa eu colocar aqui para você entender. Deixa eu botar numa tela branca aqui, ó. Vamos lá. Olha só que interessante isso aqui, ó. Aqui é o seguinte. Vamos lá. Se eu tenho aqui o sistema de eixos coordenados, né? Aqui é o x e aqui é o y, certo? Beleza. E eu tenho uma parábola. Vamos supor que eu tenho uma parábola que seja assim, ó. Repare bem que nessa parábola, quando eu olho essa parte daqui, ó, se eu pudesse aproximar isso daqui para uma reta, se eu pudesse aproximar essa parte para uma reta, a reta seria uma reta crescente, né? Conforme eu aumento o valor de x, essa reta iria aumentar. Então, nesse caso aqui, eu já sei que o meu B é maior do que 0. Cuidado, para você não confundir com A. Porque olha aqui, ó, o que acontece? Se eu tivesse os eixos aqui, ó, então repare você o seguinte, ó, se eu tiver uma parábola também com concavidade para baixo,
né? Concavidade para baixo. Repare o seguinte, ó. Deixa eu esticar esse Y aqui um pouquinho para baixo. Muito mal esticado, agora vai melhorar. Assim, ó. Essa parábola, o que eu tenho nessa parábola aqui, ó? Essa parábola faz isso daqui, ó. Mais ou menos isso. Quando eu olho para essa reta aqui, ó, se eu aproximar essa parte aqui que está tocando o eixo Y por uma reta, essa reta seria decrescente. Se é uma reta decrescente, eu sei então que o B vai ser menor do que zero. Olha só, repare que aqui eu tenho o A menor do que zero. Por quê? Porque a concavidade dela está para baixo. E aqui também eu tenho o A menor do que zero nessa parábola, porque a concavidade continua para baixo. Agora, repare só, eu posso pegar e encontrar da mesma forma, deixa eu colocar logo os dois eixos aqui, ó, x e y. Eita ferro. Ó, também aqui, ó, x e y. Eu posso ter um B agora assim, ó. Um B não, né? Uma parábola se comportando dessa maneira aqui. Repare só que para essa parábola aqui, se eu aproximar essa parte aqui para uma reta, essa reta seria decrescente. Logo, se essa reta é decrescente, o meu B é menor do que zero. E o meu A? O meu A é maior que zero. Por quê? Porque está rindo aqui, ó. Rindo. Concavidade, então, positiva. A maior que zero. Concavidade para cima, desculpe. A positivo, A maior do que zero. Enquanto que aqui, o que eu posso ter? Eu posso ter uma parábola assim, ó. E nessa parábola aqui, ó, o que vai acontecer? Repare que aqui, a parte que toca o eixo Y dessa parábola, se eu aproximasse para uma reta, seria uma reta crescente. Então, o meu B seria maior do que zero. E aqui, repare que o meu A também vai continuar sendo maior do que zero, porque a concavidade está para cima. Tá? Então, voltando lá à minha questão, quando eu volto à minha questão, desculpe, deixa eu apagar a outra parte. Então, aqui, ó, quando eu volto para a questão, eita ferro, o que eu tenho aqui? O que eu observo aqui nessa questão? Que, na verdade, não é essa, né? O nosso caso é esse daqui, ó. Né? O que eu tenho? Eu tenho um ponto de máximo lá. E eu sei aqui o seguinte, ó, que em algum momento essa minha parábola vai tocar o eixo Y. E quando ela tocar, repare que se eu aproximar essa partezinha da reta da parábola para uma reta, ela essa reta vai ser crescente. Então, meu B é positivo. O que confirma aqui, ó, tanto o A quanto o B são positivos. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou resolver essa questão da seguinte maneira, olha só, presta comigo, ó. O que ele me falou mais sobre essa parábola? Será que essa parábola é representativa da parábola que tem aqui? Não sei, vamos dar uma olhada aqui. Ele falou o seguinte, ó, que o documento mostra que gasto de 72 mil no mês de janeiro. No mês de janeiro, que é o primeiro mês aqui, ele gastou 72 mil. Então, aqui é como se fosse 72 mil, né? Vamos colocar assim. Beleza. Então, já parte de 72 mil. No mês 1, ele gastou 72 mil reais. No mês 1, que tem aqui, ele gastou 72 mil reais. Então, olha só, essa parábola já está diferente da parábola da questão. Por quê? Porque a parábola da questão, então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos desenhar essa parábola melhor aqui dessa questão. Olha aqui que eu tenho, ó. Eu tenho aqui o seguinte, Y e X. Ele me falou que no mês de janeiro, eu já sei que a concavidade dessa parábola é voltada para baixo, porque tem um ponto de máximo, certo? Ele me falou que no mês de janeiro, essa parábola, ela já tinha um determinado valor. Então, quando chegou aqui um valor positivo. Quando chegou aqui o que a questão está me dizendo é o seguinte, que essa parábola, ela já tinha aqui, já valia
72. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima essa parábola aqui, no mês de janeiro, que é o mês 1. Isso aqui valia 72. Essa é a primeira coisa que ele me falou. Certo? 72 mil reais. Que o maior gasto mensal ocorreu. Deixa eu botar isso aqui. Botar aqui, ó. Deixa eu pegar esse camarada aqui e jogar um pouquinho para lá. Só para você ficar vendo aqui como é que é a equação da parábola. Ótimo. Ele me falou também o seguinte, ó. 72 mil, que o maior gasto aconteceu no mês 8. O maior gasto aconteceu no mês 8. Então, tá lá, ó. No mês 8, aqui, lá em cima, aconteceu o maior gasto possível. Ou seja, essa parábola, tá, e que a prefeitura gastou 105 mil reais no mês 12. Então, olha só, um detalhezinho aqui, ó. Olha aqui que interessante. Aqui vai ser os 72 mil. Então, eu poderia construir uma parábola assim, mais ou menos, ó. Assim, né? Aqui seria o ponto de máximo. E aqui desceria até encostar novamente o eixo X. Mas aqui, ó. Essa parábola seria mais ou menos isso daqui, ó. Né? E aqui, esse pontinho aqui, que está meio esquisito, seria o ponto de máximo. Deixa eu colocar ele de vermelho. Aqui seria o ponto de máximo. E aqui, ó, seria o meu X do vértice. Né? Aqui está errado aqui, né? Ficou meio esquisito. Mas esse ponto aqui seria o meu X do vértice, que seria igual a 8. Então, deixa eu apagar essa parte aqui, que isso aqui não é nada. Certo? Assim seria o meu X do vértice. E ele fala que em dezembro, que é o mês 12, em dezembro, ou seja, poderia colocar aqui, né, o mês 12. Então, vamos lá. Aqui mais ou menos. E aqui, sendo 12. Quais seriam os meus gastos? Os gastos da prefeitura, eles ficariam em 105 mil reais. Então, esse valorzinho aqui, ó, é 105 mil reais. Certo? Beleza. Beleza. Então, o que eu posso descobrir? Agora, para eu matar essa questão de uma maneira fácil, eu só teria que pensar um detalhe só, que é sobre o ponto C. Esse que é sobre o ponto C, não, que é sobre o coeficiente C. O que representa esse coeficiente C? Esse coeficiente C aqui, ele me dá o ponto que a parábola toca o eixo Y. Essa parábola, esse ponto aqui, ó, que é o ponto C, esse ponto que é o ponto que a parábola toca o eixo Y, ele é, na verdade, o ponto 0,C. Por que 0? O X vai ser sempre 0, porque está tocando o eixo Y. E o C vai me dar ele. Ora, o que me diz a letra B? Que esse ponto, que o C é 72. Então, aqui, o Y teria que estar o 72, mas não é 72. Por quê? Porque o 72 está logo depois, ele me falou. Aqui vai ter que ser um valor menor do que 72. Logo, a resposta certa seria a letra A. Olha só, eu fiz essa questão muito pausadamente para que você entendesse todos os detalhes. Fiz uma revisão aí sobre parábola, falei bem devagar para você entender tudo.